Amém, irmãos? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Hoje nós vamos dar uma continuidade, a uma exposição que nós começamos na sexta-feira, mas ainda compete-nos falar algo mais. É assim que o Espírito nos ordena, e nós não podemos deixar de ouvi-lo e obedecê-lo. Então, aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, de maneira muito direta, num contexto aqui onde ele está falando de como as coisas invisíveis, espirituais, são infinitamente superiores às coisas visíveis e materiais. E ele então nos dá esse presente, essa lembrança bendita de que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E essa é uma passagem extremamente repetida, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Quando Deus chama Abraão, ele diz isso a Abraão de maneira muito direta: Abraão, é necessário que você aprenda a viver por fé. E nós então fomos direcionados pelo Espírito Santo a pensarmos um pouco a respeito dos efeitos da fé na nossa vida pessoal. Pois, infelizmente, nós colocamos a fé muito mais parecido como algo que o mundo chama de pensamento positivo do que propriamente a fé que a Bíblia diz que é fé. Então muitas pessoas dizem: eu tenho fé que o meu time vai vencer, eu tenho fé que fulano vai me dar uma resposta positiva. E fé não está associado com essas coisas. A palavra fé é uma palavra crivada e preparada pelo próprio Deus para nos transmitir esse conceito do que de fato nós necessitamos para nos relacionar com Ele. E ontem nós paramos aqui justamente no versículo de número 6 de Hebreus 11, quando de maneira muito direta o autor dessa carta diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, podemos fazer uma série de coisas politicamente corretas, moralmente corretas, socialmente aceitas e bem vistas, estarmos desagradando a Deus. Então é importante que nós repensemos a nossa vida à luz daquilo que a Bíblia diz. Por isso o título da nossa exposição de ontem, de hoje, é o mesmo da de ontem. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Talvez você pense que você é um cristão, mas as evidências apontem para uma direção diferente. Talvez você, como cristão, até pense que você não está salvo, mas aí você olha para a sua vida e você vê o fruto do Espírito, e aquilo testifica com o seu espírito que você é um filho de Deus. Se é um problema que os filhos de Deus têm, é justamente esse conflito. Muitas vezes a gente acha que a gente não é filho, porque a gente sabe qual é o padrão. Então é importante que a Bíblia nos traga essa paz. A paz de saber quem somos. Porque quem somos determinará para onde nós estamos indo. Eu quero dizer uma frase que tem que ressoar de maneira muito forte na sua mente: o céu não é para todos. O céu é para aqueles que amam a Cristo e andam no seu caminho. Eu sei que muitas pessoas tendem a crer internamente numa espécie de universalismo,
no final Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor e Ele vai salvar todo mundo. Não, Ele não vai, porque Ele já disse na sua palavra, Ele já disse que existe uma grande maioria que anda em rebelião contra Ele, que não se importa com Ele, que não se importa com o seu Evangelho, que cuspiu e pisou diariamente nos ensinos do seu Cristo, e que essas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é uma verdade. Você pega o livro do Apocalipse e você vê essa verdade ainda mais clara. Ficarão de fora. Para que não fique dúvida, o Senhor, por meio do apóstolo João, repetiu 2 vezes de maneira seguida, tanto no capítulo 21 quanto no capítulo 22, ficarão de fora da cidade. E aí ele dá uma lista de pessoas, da característica daquelas pessoas que ficaram de fora. Aqui nós estamos olhando para aqueles que ficarão dentro da cidade. Nós estamos olhando qual é o caminho que nós devemos seguir. Infelizmente, irmãos, eu tenho que ser muito sincero, nós estamos um pouco distante, sendo bem bonzinho, um pouco distante de um cristianismo autêntico. Você percebe quando uma pessoa é cristã, pelo zelo que ela tem com Cristo e com as coisas de Cristo. Eu vou mostrar o que é um cristão na Bíblia. Deixe marcado aqui. A gente vai voltar daqui a pouco para Hebreus capítulo 11. É o texto que nós vamos trabalhar. Mas eu quero mostrar para você o que é um cristão na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 17. O que é um cristão? Como um cristão age diante da nossa realidade atual? É muito próximo do que a gente vai encontrar aqui em Atos 17. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo estava em Atenas, Atos 17 e 16. Paulo estava em Atenas, Paulo é crente, Paulo está no céu, Paulo é um servo de Deus. Enquanto Paulo esperava em Atenas os seus companheiros, o seu espírito, olha que coisa, você percebe que esse espírito está com E minúsculo, porque o seu espírito é a sua alma, o seu ser interior, aquele mesmo ser interior que ele vai dizer lá em 2 Coríntios, ainda que o nosso ser exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Pois é, esse ser interior de Paulo se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Você não tem esse tipo de revolta bendita? Como é que você tem reagido diante da idolatria na nossa cidade, no mundo? E sabe qual é a idolatria mais perigosa? É justamente a que está enchendo o mundo inteiro nessa época de pandemia, é a idolatria do eu. São aqueles que veem a sua vida como a coisa mais importante do mundo e não se preocupam com a sua alma, nem com a dos outros. A idolatria do eu. Paulo diz que esses são os que o Deus é o próprio vento. Então aqui, Paulo se revoltava em face à idolatria dominante. Como é que você não se revolta, irmãos, com a realidade da igreja evangélica moderna? Onde as pessoas se preocupam muito mais com o ter do que com o ser. Onde as pessoas estão muito mais preocupadas com dinheiro e saúde do que com ser cheias do Espírito Santo. Aonde a obra do homem é mais importante que a obra de Cristo. Como você não se revolta com isso? Perceba que um cristão, irmãos, ele não é uma pedra de gelo. Um cristão é um ser movido pelo Espírito, e o nosso Espírito tem emoções.
chorou, Cristo ficou triste, Cristo ficou alegre. Assim também somos nós, irmãos. Uma das características daqueles que estão vivos, em oposição àqueles que estão mortos, é justamente essa. Os que estão vivos, eles sentem alguma coisa. Então se você pegar, não pegue não, viu? Mas se você empurrar o seu irmão do lado, ele vai sentir. Se você der um beliscão na sua pele, você vai sentir. Você está vivo, pelo menos do ponto de vista fisiológico. Então aqui Paulo nos mostra, ele se revoltava. E por isso, olha, como que coisa linda. Por isso, por fé, Paulo pregava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então a revolta de Paulo o impulsionava a pregar, a apresentar o caminho correto para as pessoas. Todos os dias ele fazia isso. Ele não só fazia isso no domingo, ou no contexto judaico no sábado. Não, ele fazia todos os dias. Eu vi um vídeo no YouTube esses dias de um pregador norte-americano que vai para o centro de Nova York. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, mas ele vai para o centro de Nova York e ele começa a pregar para aquelas pessoas no meio da rua: arrependam-se. Achei que tão bonito, rapaz. Eu disse: rapaz, quando liberar esse negócio dessa pandemia aí, a gente vai para a Praça da Piedade e vai gritar com um louco lá. Ô irmão José, vamos comprar um negócio, qual é o nome daquilo? Megafone. Megafone. É a cara dele. Vou morrer apedrejado, é isso aí. Opa, vamos lá. Mas por que dissertava? Tanto na igreja quanto nos gentios piedosos, todos os dias nas praças. Olha quantas praças a gente tem aí. O pessoal está jogando bola nas praças, está jogando conversa fora nas praças. Eu particularmente, irmãos, tenho sido violentamente impulsionado a pregar na praça. Onde eu moro tem duas praças, uma mais perto da minha casa, uma mais longe. Eu levo minhas filhas para andar, porque lá em minha família a gente tem uma facilidade de ganhar peso. Às vezes a gente come uma alface e ganha 8 quilos. Olha que mentira. É que a gente gosta de comer mesmo. Todo mundo lá come legal. Come legal. Lá vocês nunca vão ter problema de dizer: fulaninha não comeu. Não vai comer. Vou convidar na sua casa e ela vai comer o que tiver lá. Então, eu levo ela muitas vezes na praça. Vejo as pessoas andando lá. Tem uma praça que eu tenho ido assim de maneira corriqueira, porque uma das minhas meu tratamento de pneumonia, o médico que prescreveu esse tratamento em 3 meses, ele disse que era importante que eu caminhasse todos os dias para que o meu pulmão voltasse ao normal. E eu vejo nessa praça um grupo de idosos. Imagine, é grupo de risco. Os idosos tudo lá, meu filho, no horário que eu vou, eles ficam num lugarzinho da praça e eles estão lá batendo papo, dando uma risada. Eu fico: rapaz, eu não estou pregando para esse povo, rapaz. Cada volta que eu dou, que eu vejo ele lá sentado, eu fico indignado comigo mesmo. Mas vai chegar um dia que eu vou chamar: vem cá, eu quero falar um negócio com vocês. Eu fico com medo deles ficarem com medo, que eu estou com coronavírus para passar para ele. Mas a gente tem que ter esse sentimento. A gente precisa ter esse sentimento, irmãos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Claro que vai ter gente que vai contender com o que a gente fala. É lógico. O Senhor Jesus teve os fariseus lá com constante oposição a ele. Os próprios herodianos se sentiam ameaçados, porque Jesus era de fato rei. Então aqui nós estamos vendo qual é a atitude de um cristão diante da realidade que a gente está vivendo hoje.
que é uma realidade de idolatria no meio do povo de Deus. Povo que se diz de Deus, não está nem aí para aquilo que Deus falou. Não, eu acredito em Deus do meu jeito. Meu filho, eu quero te dizer, do seu jeito, não adianta nada. Pergunte a Nadab e Abiú. Pergunte a Uzá. Pergunte a Ananias e Safira. Pergunte a Demas. Pergunte a Saul. Pergunte a Caim se adorar a Deus do jeito deles gerou algum tipo de benefício para a alma deles. Então, voltando agora, irmãos, para a carta aos Hebreus. Mais uma vez, eu quero fazer essa pergunta, que é o título da nossa mensagem de hoje, como foi da de ontem. Quem você pensa que é? Talvez você que está aqui nessa manhã, você pense que você é um crente. Porque você lê a Bíblia, porque você faz oração. Talvez você se defina como cristão, por conta de você achar que Cristo morreu pelos seus pecados. Então aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que frequenta um culto bíblico, um culto cristocêntrico, um culto de uma verdadeira igreja, ele se sente abençoado só pela oportunidade de estar lá, porque ele sabe que ele está indo se encontrar com Deus e que esse encontro sempre vai gerar para ele um benefício no mundo espiritual. É impossível você entrar na presença de Deus e sair sem ser abençoado. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Isso é fé. Eu tenho colocado sempre a mesma frase, eu tenho talvez essa loucura. Eu sou uma pessoa muito consistente naquilo que eu creio. Então, se os irmãos perceberem, sempre eu coloco: nós devemos perseverar até o fim no santo caminho de salvação, que o Senhor nos ajude a isso. Fiéis à sua santa palavra, dependentes da sua graça, e tenham completado e cientes de que no Senhor o nosso esforço não é em vão. Muito mais importante do que você limpar sua casa com água sanitária e suas mãos com álcool em gel, é você ter a sua alma lavada pelo sangue de Jesus e a sua consciência purificada pela palavra. Mas infelizmente muitas pessoas dão mais ênfase ao mundo material do que ao mundo espiritual, e elas perceberão as consequências não só nessa vida, mas na porvir, mais ainda. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Aí eu fico constrangido, porque eu quero perguntar isso para vocês e para mim. Ultimamente nós temos sido mais divinamente instruídos ou humanamente instruídos? Você está mais preocupado com aquilo que Deus diz para a sua saúde, ou com aquilo que a OMS e os Ministérios da Saúde, que está tudo brigando aí com a Secretaria de Saúde? Você está mais preocupado com o quê? Você está mais preocupado com a hidroxicloroquina? Ou você está mais preocupado com a situação da sua alma? O que ocupa a sua mente? Dizem que por dia passam milhares de pensamentos na mente humana. Sabe, se a gente pudesse contar esses pensamentos, a maioria deles seria por coisas espirituais ou por coisas materiais. Então ele está dizendo: Noé foi divinamente instruído. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Eu vou mostrar aqui na Bíblia, Gênesis, abra em Gênesis. Onde é que Noé vivia? Rapaz, eu acho que Noé era crente, que tinha um monte de igreja bíblica lá na época de Noé. A vida de Noé era tranquila, já tinha tido a reforma protestante. Ele tinha lá os 66 livros da Bíblia, a vida de Noé era fácil. Os irmãos eram tudo gente boa. O mundo era maravilhoso na época de Noé. É isso mesmo?
Gênesis 6. A partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. E filhos de Deus aqui, irmãos, de maneira muito clara, um monte de gente diz, aqui são os anjos. Não, filhos de Deus era o povo de Deus, os descendentes de Sete. Desde o começo, surgiram duas linhagens de Adão e Eva. Aqueles que viriam a trazer o Messias ao mundo, a linhagem da mulher e a linhagem da serpente, ambos nasceram do mesmo ventre, o ventre de Eva. Então, à medida que os filhos de Caim foram se multiplicando, os filhos de Sete, que veio em substituição de Abel, que foi morto, começaram a ver que as filhas de Caim eram formosas. Eles disseram, rapaz, esse negócio de casamento misto pode ser uma boa. Você acha? Tomaram para si mulheres, as quais de todas as mais lhes agradaram. Viviam por fé ou por vista? Por vista. A que mais agradava. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos, no máximo. Ora, aquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A ideia de gigante, irmão, só para você ficar tranquilo, a ideia de gigante não é um homem com 10 metros de altura. A ideia de gigante é uma pessoa poderosa, uma pessoa famosa. Então você diz, por exemplo, que a Ford é uma gigante na área da metalurgia, na área de automóveis. Determinada empresa é um gigante, na área de informática. Então a ideia de gigante é uma pessoa poderosa, é uma pessoa forte, e não uma pessoa de estatura elevada. Então perceba que uma das maiores receitas de sucesso é você pegar a verdade, misturar com a mentira. É isso que as falsas igrejas fazem, por isso que elas estão cheias. É você usar o nome de Deus para falar, não o que Deus manda, mas o que o homem quer ouvir. Onde é que está isso? 1 João 4. Os falsos mestres são ouvidos porque eles falam o quê? O que agrada ao homem. E aqui ele diz, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Esse é o mundo de Noé. A maldade havia se multiplicado. Esse é o mundo que a gente tem vivido. Jesus disse que a maldade se multiplicaria a tal ponto que o amor dos filhos de Deus se esfriaria. E era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, a ave, o céu, dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a geração de Noé, irmãos. A geração de Noé é igual a nossa. A gente olha para os evangélicos e vê os evangélicos pior do que os não evangélicos. A gente liga a televisão e só tem imoralidade e violência. Nas rádios a mesma coisa. A gente vai conversar com as pessoas e as pessoas só estão preocupadas com dinheiro e saúde. Se tiver dinheiro e saúde, está tudo bem. Tem um monte de gente querendo morar na Nova Zelândia, que é o único lugar do mundo que está sem o coronavírus. Eu morei lá, meu filho, não é um lugar bom não. Viu? Então a ideia do mundo hoje, irmãos, é muito próxima da realidade de Noé. E o que foi que Noé fez diante daquela realidade? Ele ouviu o mundo? Não, ele ouviu a Deus. E Noé, divinamente instruído. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, de maneira muito direta.
e até certo ponto constrangedora. Qual é a sua posição diante do coronavírus? Se for de medo, então você não é crente. Você tem que mudar. O cristão vive por fé. Eu não estou dizendo que você não vai usar máscara, nem que você não vai usar álcool em gel, até porque Noé não ficou flutuando na água. Ficou? Não, ele entrou dentro do barco. O barco é que flutuou. Então você usa a sua máscara, limpa a sua mão com álcool em gel, faça o seu exame, tenha posturas, tenha atitudes, equilibradas, mas jamais se deixe tomar pelo medo e pelo desespero. Principalmente em relação às coisas de Deus. Se o medo tem afastado você das suas obrigações para com Deus, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, uma aliança tem dois lados, irmãos. A gente vai cear daqui a pouco, e quando a gente ceia, a gente sempre lembra da nova aliança feita no sangue de Jesus. Sim, Jesus morreu, te salvou, legal, e agora você está vivendo para Ele ou para você? Porque Ele disse que aqueles que foram salvos por mim têm que viver também por mim. Então, se você está vivendo por você, deixa eu lhe dizer, essa aliança não está valendo para você. É como, por exemplo, quando você vai até um cartório se casar com a sua noiva, você lá está fazendo um compromisso de que a partir do momento aquela é a única mulher que existe na sua vida. E se de repente você quebra essa aliança, automaticamente se você adultera, você quebra essa aliança. É a mesma coisa. É por isso que Tiago usa essa expressão, adúlteros e adúlteras. Não saber que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Eu quero perguntar a você, quem você está ouvindo nesse momento? Aonde você coloca a sua confiança? Nos remédios que dizem que são eficazes? Ô irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fiz um compromisso com vocês desde o começo da pandemia. E olha que eu já peguei, viu? E já quase morri. Então fique tranquilo. Desde o começo da pandemia eu fiz um compromisso com vocês de me manter sempre informado. E essa pandemia já vai fazer uns 4 meses aqui no Brasil, se já não fez. Começou em março, eu acho, né? Março, abril, maio, junho, julho já estamos, já vai para o 5º mês. Irmãos, o que teve de coisa que... Não, tome isso. Não tome isso de jeito nenhum. Não, faça isso. Não faça isso de jeito nenhum. Tem que ser assim não. Assim não. Primeiro, no começo da pandemia, sabe o que diziam das máscaras de pano? Que não adiantava nada. Agora é todo mundo com máscara de pano. Mas rapaz, eu disse que não adiantava, que tinha que ser aquelas máscaras que ninguém tinha e que o preço foi lá para cima. Não, agora a máscara de pano já pode. Não, você vai ter que tomar esse remédio aqui. Não, esse remédio já não adianta mais. Esse não, ó, você está desatualizado. Então a gente precisa entender, irmãos, que homem é assim. Eu fiquei impressionado, com essa evidência. Eu disse para os irmãos ontem, vou repetir hoje. O maior filósofo do Brasil na atualidade é um homem que pega em muitos congressos, ele é chamado, tem sua agenda cheia, ele é um dos principais palestrantes do Brasil na atualidade, Clóvis de Barros Filho. É o maior filósofo do Brasil na atualidade. E ele disse em uma das suas entrevistas, que ele não tem compromisso nenhum com aquilo que ele fala. Aquilo que ele fala hoje, ele pode dizer totalmente diferente daqui a um ano. E a justificativa dele é que o mundo está sempre mudando. Assim é o mundo que a gente vive. Você tem que fazer isso. Aí daqui a uma semana, não tem que fazer mais isso não. Não faça isso não, porque é ruim. Quando começou o coronavírus, disse, não pode tomar paracetamol. Paracetamol e coronavírus morre.
tranquilo, não tem problema nenhum. E aí, irmão? Você vai continuar acreditando em homens? A gente tem assistido no nosso país uma cena dantesca, onde os políticos têm usado a pandemia para fazer política. Isso é nojento. Nunca vi isso na história do Brasil, nem do mundo. Um político fazer propaganda de um medicamento. E o presidente do nosso país está fazendo isso. Para você ver a que ponto a gente chegou. Nós estamos vivendo na época de Noé. Só que dessa vez o mundo não vai ser destruído pelo dilúvio, vai ser pelo fogo. E vai ser totalmente como está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 18. Você está preparado para isso? Então, nós precisamos mais do que nunca, irmãos, de uma instrução divina para como nós devemos guiar a nossa vida. Nós precisamos de uma instrução vinda do alto para saber como nos posicionar diante de um momento tão complexo. Não somente da gente aqui em Salvador, mas de toda a raça humana. A pergunta que mais se fala nos meios intelectuais hoje em dia é: como será o mundo depois do coronavírus? Eu posso lhe dizer: incrédulo, mau, anti-Deus. Quer mais? Eu não preciso de um filósofo, de um economista, de um sociólogo. Eu não preciso de ninguém para me dizer isso. Eu tenho a Bíblia. Eu já sei como é que o mundo vai ser depois do coronavírus. Vai ser pior do que era antes. Você está preparado? Você está divinamente instruído. Sabe, irmãos, parece hoje em dia que a Bíblia virou para alguns mais que um livro de cabeceira do que um alicerce para as suas escolhas. Infelizmente, o conhecimento bíblico salvou a vida de Noé e de sua família. Então, quando você lê aqui em Hebreus 7, pela fé, Noé, divinamente instruído. E percebe, irmãos, que foi essa instrução. Deus deu detalhes. Deus está falando com uma pessoa que provavelmente era um agricultor e que transforma ele do dia para a noite em um construtor naval. Só quem estuda engenharia naval sabe a complexidade de se construir um navio, ainda mais nessas proporções. Mas Noé estava divinamente instruído. Noé estava divinamente instruído. Deus disse: ó Noé, o material é esse, a forma de se fazer é essa, vamos lá, mãos à obra. E quanto tempo Noé demorou? 100 anos. Enquanto Noé fazia a arca, ele pregava. A mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus. Qual era? Arrependam-se. O que nós precisamos diante desse cenário? Arrependimento. Porque se você pegar o coronavírus e morrer com Cristo, você vai para o céu, que é infinitamente melhor. E se você morrer de qualquer outra coisa, você vai para o céu, que também é legal, infinitamente melhor. Sabe quem tem medo da morte, irmãos? Aquelas pessoas que instintivamente têm sobre si a realidade de Hebreus capítulo 10. Elas não têm a certeza da salvação, mas a expectativa do juízo vindouro. Aí você tem que temer a morte mesmo. Um dos filósofos mais respeitados até hoje, e que era o filósofo mais respeitado da sua época, foi um homem chamado Voltaire. Você estudou filosofia na escola ou na faculdade, você com certeza estudou esse homem. E Voltaire, ele era um ateu convicto.
Ele disse que iria acabar com a fé cristã na sua época. E a enfermeira que cuidou dele, nos últimos momentos de vida dele, disse: por dinheiro nenhum no mundo, eu cuido de mais ninguém numa condição espiritual como a dele. Diz que ele gritava, desesperador: não me deixe morrer, não me deixe morrer. Porque para uma pessoa que é materialista, para uma pessoa que não acredita em Cristo, é desespero. É por isso que está esse cenário de desespero no mundo inteiro, porque ninguém quer morrer. E se ninguém quer morrer, quer dizer que ninguém quer ir para o céu. Porque a maneira como o apóstolo Paulo está nos ensinando em 2 Coríntios capítulo 5, de ir para o céu, é deixar esse corpo. Eu não estou fazendo apologia ao suicídio. Eu estou querendo incentivar vocês a confiarem em Deus, tanto para viver quanto para morrer. E eu vou usar as palavras de Paulo para isso. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Sabe quem disse isso? Policarpo repetiu essas palavras de Paulo pouco antes do seu martírio. Essa realidade, irmãos, que tem que aflorar na igreja novamente, que tem que brotar em nós, esse sentimento de que nós não somos os coitadinhos da história, nós estamos com as nossas vidas guardadas em Deus. Por isso não temeremos, não temeremos. Nós precisamos lutar contra o medo e não aceitá-lo. Nós precisamos agir de tal forma que o mundo entenda que nós somos diferentes, principalmente em relação àquilo que de fato importa para nós. Você não se importa em ter uma boa saúde? Eu não. Eu me importo em ter uma boa saúde espiritual. Ter uma boa saúde física está no segundo plano. Se eu puder ter, glória a Deus. Mas em primeiro lugar está a minha saúde espiritual. Por exemplo, o médico que me trata disse que eu tinha que estar afastado de todas as atribuições durante no mínimo 3 meses. Sabe quanto tempo eu fiquei afastado? 15 dias. Que foi o tempo de quarentena. Depois, o Espírito Santo fez o irmão José pegar o Covid. Aí estou eu lá em casa, conversando com minha irmã, dizendo: eu acho que eu vou voltar domingo para pregar. Isso era uma terça. Aí José me liga: pastor, você não sabe. O que foi, meu filho? Me pegaram. Quem foi, meu filho, que lhe pegou? Em nome de Jesus. O Covid, pastor, me pegou. Acho que foi numa terça, não foi, filho? Foi numa quarta. Você tinha prego na terça, não foi? Isso mesmo. Aí na quarta-feira você recebeu o resultado do exame, não foi? De tarde. Eu já estava em casa tranquilo. Que José vai pregar, eu vou ver aqui, porque o médico disse para eu ficar de resguardo. Eu estava ainda com uma falta de ar muito forte. Os irmãos que viram que as primeiras pregações realmente foi muito difícil para mim. Eu estava ainda com a pneumonia assim, no estado bem avançado. E preguei com pneumonia. E até hoje eu não sei como é que está, porque o médico disse para eu fazer o raio-x só daqui a alguns dias. Então, você tem que viver pela fé, irmão. E você tem que viver pela fé não como um cego, mas como uma pessoa que enxerga aquilo que os outros não enxergam. Por quê? Porque não tem fé. Durante muito tempo e até hoje, os intelectuais tentam dizer que os cristãos são cegos, que eles fogem da realidade que está diante deles. Não, não é isso. A fé bíblica nos faz enxergar não somente a realidade que está diante de nós, mas a realidade do mundo espiritual. E nós pautamos as nossas escolhas não pelas circunstâncias, porque elas são transitórias, mas pautamos as nossas escolhas pela nossa visão espiritual, porque essa sim é eterna. Então, se você tem fé, você não enxerga menos que o incrédulo, mas você deve enxergar mais que o incrédulo. Por isso que você é mais cobrado. Não ache que um cristão vai receber o mesmo tratamento de que
não cristão e um cristão vão receber o mesmo tratamento. Não, o cristão é disciplinado por Deus porque é filho. Nessa mesma carta, a gente está no capítulo 11, no capítulo 12 dela. Sabe como é que Deus diz que trata os seus filhos? Eu faço questão de ler o versículo 6. Porque, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Você sabe o que é um açoite? Um açoite é um chicote com 5 pontas. Esse era o açoite romano. Não sei se vocês já assistiram a Paixão de Cristo, aquele filme de Mel Gibson. Pois é, aquilo que fizeram com Jesus foi um açoite. 5 pontas, tinham 7 pontas, e que em cada ponta tinha pedaço de osso ou pedaço de metal. Pois é, entendeu? Que o Senhor está muito mais preocupado com a sua alma do que com o seu corpo. Por isso que quando o apóstolo Paulo ora e age, ele diz em 1 Coríntios 5 que o meu desejo para esse jovem que está trazendo heresia para a igreja, imoralidade, é que o corpo dele sofra para que a alma seja salva. O apóstolo Paulo não está amaldiçoando aquele homem, ele está abençoando. Aquele homem já estava amaldiçoado pelas suas escolhas e pela vida que levava. Então aqui ele diz, pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, segundo os estudiosos, até a época de Noé, não havia chuva no mundo. Você pega Gênesis, na parte inicial, como é que havia irrigação, como é que havia fertilidade na terra? Saía uma espécie de vapor debaixo da terra, que fazia com que a terra se tornasse fértil. Então quando Noé diz que vai haver uma chuva, que vai cair água do céu e vai alagar o mundo inteiro, as pessoas davam risadas, gargalhadas de Noé. E Noé começa a construir um barco enorme, sabe aonde? No deserto. Você já foi no deserto? É terra para tudo quanto é lado, meu filho. É só aquelas montanhas de terra, né, que se movem todos os dias pelo vento. E aí Noé começa a construir o barquinho dele lá no deserto, meu filho. Não tem mar, não tem rio, não tem nada, tá lá, ó. Mas esse homem é louco. Ele só pode ser doido. Não tem algum parafuso a menos. Direita a cabeça desse menino, Jesus. É verdade. Acontecimentos que não se viam. Então as pessoas não viam a chuva, as pessoas não viam a ira de Deus em relação à sua rebeldia e seu comportamento de imoralidade, e as pessoas não viam o juízo de Deus que estava se aproximando. É como, por exemplo, Balaão. O anjo já tinha tirado a espada da bainha, estava com a espada no pescoço de Balaão, e a jumenta de Balaão viu e ele não viu. A jumenta, vendo o anjo com uma espada no pescoço de Balaão, começou a se esgueirar da espada e fez com que Balaão tivesse sua perna imprensada no barranco, e Balaão ficou revoltado com a jumenta. Aí Deus deu voz à jumenta, olha, e o jumento falou: vem cá, mas está me batendo por quê? Eu estou tentando salvar a sua vida. O jumento falando, porque para um jumento, só outro jumento, né? E aí Balaão ouviu aquilo, e quando ele vê aquilo, ele fica assustado. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, perdão, Efésios, eu foge a memória o capítulo: a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus não estava, a ira de Deus não estará, a ira de Deus está. O verbo é conjugado no presente. Então, se você está desobedecendo a Deus, independentemente da carapuça que você usa, independentemente da fantasia de ovelha que você veste, se você está desobedecendo a Deus, os seus princípios, a ira de Deus está sobre a sua vida.
Por isso ele diz: pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Ó, temor. Se a gente tem que ter temor por alguma coisa, é por alguém. Qual é? Quem é? Deus. Se a gente tem que ter temor por alguma coisa, é em desobedecer esse Deus soberano. Esse é o temor que tem que estar no coração do crente. Por isso que se uma autoridade vem e diz: vocês têm que fechar a igreja, não podem mais se reunir, me perdoe sua autoridade. Graças a Deus a gente nunca desobedeceu ninguém. Deus é tão bom que nunca fez que a gente tivesse mais de 50 pessoas. É porque nunca tem muita gente querendo ouvir o verdadeiro evangelho, né? Já é um problema menos, uma proteção. É igual, por exemplo, a pessoa que não tem dinheiro, ela tem uma preocupação a menos, não é? Por exemplo, a pessoa chega para o irmão Paulinho e diz assim: roubaram seu carro. Aí o irmão Paulinho dá aquela risada. Aí eu cheio de Paulinho: por que você está dando risada? Porque é o seu carro, varão. Roubaram o carro de alguém, vamos orar aí para ver se acha. Mas eu não tenho carro. Uma preocupação o quê? A menos. Então, aqui é a mesma coisa. Pela fé, sendo temente a Deus. E eu pergunto a você: você tem temor a Deus? Você sabe que uma das maiores proteções para o cristão não pecar é o temor? O que você acha que fez com que José do Egito fugisse da mulher de Potifar? A gente sabe que José não era eunuco, depois ele vai casar, vai ter 2 filhos. Mas por que ele fugiu daquela mulher? Porque ele temia a Deus. Ele sabia as consequências da sua desobediência. Por que você acha que os apóstolos, quando foram ameaçados pelo Sinédrio para não mais pregarem a Cristo, continuaram pregando ainda com mais vigor? Porque eles temiam a Deus. Esse temor a Deus nos protege. Por isso que a gente tem que ter. Temer a Deus é algo positivo na vida do cristão. Não é um temor de terror, mas é um temor de respeito, de reverência, de zelo. Você vai ver muita gente que é zeloso com coisas que não tem nada a ver com Deus, mas deixa eu lhe dizer, tem se tornado uma espécie de anomalia. Evangélicos que não têm nenhum zelo pelas coisas de Deus, não tem zelo pela igreja que congrega, não zelam pelos irmãos, não zelam pelo pastor, não zelam pela palavra. Que temor é esse? Então aqui eu quero perguntar a você mais uma vez: o que tem faltado às suas escolhas? A instrução divina. E hoje nós temos, diferente de Noé, os 66 livros da Bíblia no nosso idioma. Você não precisa aprender latim mais para ler a Bíblia. Você não precisa estudar o grego, nem o hebraico, porque a gente tem a Bíblia em português. E ainda existem algumas versões. Tem a Almeida, tem a King James, tem a nova versão nos dias de hoje, que essa daí não presta muito. Você tem várias versões no nosso idioma da palavra de Deus. E aí? Como é que vai ser? Você vai ser divinamente instruído, ou você vai continuar pautando a sua vida nas instruções humanas de pessoas que não ouvem a Deus e que são rebeldes a Deus? Aí eu vou voltar um pouco para o livro de Amós e vou repetir um princípio que está em toda a Bíblia: podem 2 andarem juntos se não estiverem de acordo? Então, se você tem um cristão que está seguindo mais os conselhos dos homens do que as ordens de Deus, me perdoe a honestidade, essa pessoa não é cristã, essa pessoa é
do mundo dos homens. Essa é a verdade. Então aqui ele diz, sendo temente a Deus, ele construiu uma arca. Você acha que foi fácil? Você já experimentou construir alguma coisa? Você acha que foi fácil construir aquela arca? Irmãos, aquela construção demorou 100 anos. Ele não ia numa marcenaria e pedia, olha, eu quero sei quantos cortes de madeira desse tamanho. É assim hoje em dia que a gente compra madeira. Não, tinha que derrubar a árvore. Tinha que tratar a madeira da árvore, tinha que serrar ela, tinha que deixar do jeito certo para poder colocar no barco. Tinha que se fabricar os pregos. Por quê? Porque naquela época não existia esse negócio de você chegar no supermercado, numa dessas lojas aí, material de construção, me dê aí 5 kg de prego, daqueles de não sei quantos centímetros. Tenho que fabricar os elementos que iam ser usados. O impermeabilizador que muitas pessoas usam para não ter o que está acontecendo, né? Entrar água quando chove. Naquela época, Deus disse, você vai impermeabilizar a arca com piche. Ele fazia piche, né? E colocava lá na arca para não entrar água. 100 anos construindo a arca de Deus. Irmãos, a gente vê gente que não tem compromisso de vir para a igreja nem um mês seguido. Quanto mais fazer a obra de Deus durante 100 anos, todos os dias, do raiar do sol ao pôr do sol. Noé, o que você está fazendo? Eu estou fazendo a obra de Deus. A obra que Deus mandou. Percebeu, irmão? E olha que Noé não era perfeito. A gente já sabe disso. Mas ele ouvia os conselhos de Deus e seguia. E aqui a gente vai ver, nessa primeira parte de Hebreus, a gente vai ver uma espécie de uma escada, com essas 3 figuras que aparecem aqui, com essas 3 pessoas, Abel, Enoque e Noé. Abel, Enoque e Noé. O que foi que Abel fez? Apresentou um sacrifício, deu uma oferta. Foi o que Enoque fez? Andou com Deus. E o que foi que Noé fez? Trabalhou para Deus. Então, meu filho, se você não está apresentando nenhuma oferta para Deus, se a sua vida não é uma vida que é uma oferta para Deus, como está escrito em Romanos, qual é a oferta que agrada a Deus hoje? O nosso culto racional. Nós nos apresentamos de maneira agradável e viva e santa diante de Deus. Nós somos um sacrifício vivo. Por isso que o Senhor diz, nós somos como ovelhas. O que é que fazia com ovelha naquela época? Era o principal animal para o holocausto, para o sacrifício. Oferta. Andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, significa comunhão, ensino. Por exemplo, o que os apóstolos faziam? Eles andavam com Jesus. Jesus ensinava para eles em movimento. Eles não iam para uma sala de aula e sentavam lá durante um determinado tempo e depois iam embora para... Não, era 24 horas por dia com Jesus e 24 horas por dia recebendo ensinos. Jesus ensinava até quando estava dormindo. Quando naquela tempestade, eles desesperados, Jesus está dormindo na traseira do navio. Ó homens de pouca fé, por que duvidaram? Você tem andado com Deus? Você tem ofertado a Deus? Então é por isso que você não trabalha para Deus. E nem vai. Se você não se enxerga como um sacrifício vivo a ser ofertado ao Senhor, se você não está disposto a renunciar, porque você não vai poder andar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Eles vão lhe chamar para andar em direções opostas.
Então, se você não está andando com Deus, é lógico que quando Deus te chamar para trabalhar para Ele, você vai dizer: Deus, é loucura, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais do que fazer do que evangelizar meu bairro. Eu tenho mais do que fazer do que ficar orando pela salvação dos meus entes queridos. Eu tenho muito mais do que fazer do que ficar orando pelos que me perseguem. Me perdoe, viu, Deus? Eu tenho muito mais do que fazer do que ficar preocupado se aquela igrejazinha lá na boca do rio vai ficar aberta ou fechada. Se o pastor de lá morre ou fica vivo, se ele morrer eu acho até bom, porque aí, né? Já tem uma desculpa. Então aqui, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Você está preocupado com seus familiares? Eu temo dizer que a nossa preocupação na maioria das vezes é hipócrita. Porque se você de fato amasse os seus familiares, você entenderia que a maior demonstração de amor por alguém é ter uma vida de fé. É ter uma vida onde a nossa fé é a nossa maior herança que vamos deixar para os nossos filhos. Aonde ainda vivos vamos estar influenciando beneficamente a vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Uma esposa, por exemplo, que ora, que se submete, que leva a sério as coisas de Deus, que dá prioridade às coisas de Deus. Imagine como o marido vai olhar para aquela mulher. E vice-versa. Um homem de Deus que valoriza as coisas de Deus, que prioriza as coisas de Deus, como a sua família vai olhar para ele. Pode até dizer que ele é maluco, mas não pode dizer jamais que ele está sendo contraditório, porque ele está agindo de acordo com a fé dele. Ele está agindo de acordo com o que está escrito no livro, como diria John Bunyan no Peregrino. Mas esse livro, o livro está dizendo que a terra vai ser destruída e que a gente precisa fugir para a cidade celestial. O livro. Muitas pessoas não dão atenção ao que está escrito no livro. Eu fico impressionado. Eu já frequentei várias reuniões que se diziam evangélicas e você não ouvia nada de evangelho. Era só pessoas falando coisas subjetivas e soltas sobre amor, paz. Algumas pessoas davam testemunho de um milagre aqui, de um outro ali. Mas aí eu fico perguntando: e cadê Cristo? E este crucificado? E onde está a nossa vida de renúncia, de carregar a cruz, de seguir a Jesus? Onde está isso? Quando a gente olha para a história da fé cristã, irmãos, a gente percebe como a nossa fé está aquém dos nossos irmãos do passado. E eu não vou dar exemplos hoje só de homens, não, eu dou exemplo de mulheres. Vai estudar a vida de duas mulheres, uma se chamava Perpétua, a outra se chamava Felicidade. Felicidade era serva de Perpétua. Perpétua tinha um filho bem novinho que ainda estava amamentando, e Felicidade estava grávida. Ambas foram condenadas ao martírio porque não negaram a fé cristã. Você sabe o que é você ter um filho, um bebezinho, como esse bebezinho aí, e você entregar ele aos cuidados de outra pessoa, porque você vai ser morto ou morta pela fé que você professa. Você não vai retroceder. Ah, mas tem que criar o filho, mas e o filho? Não, Cristo tem que estar em primeiro lugar. Tome conta do meu filho. Deus vai te usar para tomar conta do meu filho. E durante um tempo,
da condenação, porque tinha um tempo entre a condenação e a consumação, né, do martírio. Felicidade estava grávida e o parto antecipou-se. E aí chegou um guarda e viu Felicidade, olha o nome dela, Felicidade, sorrindo, e disse: por que você está sorrindo, sua doida? Quando você estava grávida, você estava em segurança, porque havia uma lei lá dos romanos que não se devia, né, martirizar naquela época, né? Porque em muitas outras épocas não respeitavam isso. Mas nessa época não se martirizava mulheres grávidas. Aí o guarda, né, está lá: então por que você está rindo, sua doida? Agora você vai ser martirizada, você não está mais grávida. Eu estou rindo justamente por causa disso, porque agora eu posso glorificar ao Senhor pelo martírio junto com a minha irmã na fé perpétua, e as duas foram martirizadas juntas. Você imaginou isso, irmão? Esse tipo de fé? Dela pegar o filho dela recém-nascido e entregar para outra pessoa criar. Porque ela ia ser martirizada, ela ia glorificar a Cristo por meio da sua morte. A tradição cristã conta a história de uma outra perpétua. Essa teve os seus 7 filhos mortos. Eu coloquei no grupo da comunidade. Você já imaginou? Você tem 7 filhos. Todos eles são cristãos. Você criou eles muito bem, como a avó e a mãe de Timóteo criaram Timóteo. Ó, Timóteo, desde pequeno conhece as Sagradas Escrituras. E aí aquela mulher que era uma mulher de posses é condenada a morrer. Só que o que eles fazem? Para que ela renunciasse à fé dele, elas começam a torturar os filhos dela. E viram que a tortura não estava dando efeito. E aí começou a matar um. E era só de forma, eu não vou nem contar aqui para não assustar alguns. E ela orava assim. E aí teve uma hora que o guarda perguntou: você está orando por quê? Eu oro para que o Senhor me mate por último, porque eu quero estar vivo. Imagine, se fosse uma pessoa normal, né? Me mate primeiro, porque eu não quero ver meus filhos sendo mortos. Não, ela queria estar presente para estar fortalecendo a fé dos filhos, para que eles não retrocedessem na fé. Meu filho, vai doer, está doendo, mas não retroceda, existe um céu e daqui a pouco você e eu estaremos lá. Isso é ser cristão, irmãos. Se isso é ser cristão, então o que é que a gente está fazendo hoje? Me diga aí. O que é que a gente está fazendo hoje? Aonde? Ah, eu não posso ir por causa do meu filho, por causa da minha filha, por causa daquilo. Esse tipo de desculpa. Eu não posso fazer isso porque eu tenho família. É mesmo, a sua família não são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu? Então, você acha, sinceramente, irmãos, você acha que você vai estar no céu daqui a 100 anos? Com a vida que você vive hoje? Uma fé sem obras é morta. Bote esse versículo, irmãos, na frente da sua cama, para quando você acordar de manhã você se lembrar: se eu viver uma vida de uma fé morta. O próprio Tiago diz: você acha que tal fé pode salvá-lo? Tiago não está fazendo uma pergunta. Tiago está fazendo uma afirmação: essa fé não pode salvar você. Ela é morta. Ela não é evidenciada. João Batista começa a pregar no Jordão e diz: vão e produzam frutos dignos de arrependimento. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 7 que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia, que quando soprarem os ventos e vierem a tempestade, aquela casa será totalmente destruída. Depois o Senhor Jesus diz no mesmo capítulo 7 que muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22 de um homem que entra na festa do rei, mas não está com as vestes nupciais. Homem, quem deixou que você entrasse? Quem permitiu? Amarre as mãos e os pés e lance esse homem nas trevas exteriores.
John Bunyan, inclusive, usa essa parábola de Jesus para um personagem dele, do livro Peregrino. Eu sempre esqueço o nome. Aquele que, na porta do ignorância. E aí ele descreve a parte final do livro de John Bunyan. Tem um texto que diz: e eu descobri que na porta do céu tem um caminho para o inferno. Aqueles noivas que vão bater. 10 noivas, 5 eram imprudentes, foram comprar azeite, quando voltaram a porta estava fechada. Abre! Somos nós! Quem são vocês? A gente é amigo do noivo, a gente está convidado para o casamento. Não, as portas já se fecharam. Elas eram virgens. A ideia de virgindade eram pessoas que estavam vivendo uma vida até certo ponto separada, mas não estavam se entregando a Deus como deveriam. A gente tem uma referência disso no Antigo Testamento, a respeito de um rei chamado Amazias, e diz que esse rei, ele buscava obedecer a Deus, mas não de todo o coração, e por isso Deus o rejeitou. Por isso que o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Foi o que aconteceu com essa ordenança. É assim que a gente constrói a nossa arca, irmãos, para a salvação da sua casa, a qual condenou o mundo. O mundo está condenado. Você acredita nisso? O coronavírus, irmãos, ele matou muitas pessoas do mundo. Não queremos ser insensíveis, mas a taxa de mortalidade do coronavírus ainda é pequena, cerca de 1 a 2%. Você já leu o livro do Apocalipse? De uma vez só, Deus vai levar 1/3 parte da humanidade. Você já viu isso? Então imagine o coronavírus vezes 1000. Vai acontecer, porque Deus disse que aconteceria. Você está preparado? Qual é a mensagem para a igreja de Esmirna? O diabo colocará muitos de vocês em prisões. E Deus vai nos livrar. Não. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que você acha, irmãos, que os cristãos nessa época de coronavírus ainda continuam sendo perseguidos e mortos por sua fé? Não acha que melhorou a situação da perseguição do Evangelho? Existem povos ainda não alcançados. Existe uma obra a ser feita na nossa cidade. Quantas pessoas hoje ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho, foram muitas vezes criadas num falso Evangelho, ou até desconhecem o Evangelho? E eu e você temos uma arca a construir para a salvação da nossa casa. Quem é a nossa casa? Aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. E como vai ser? A gente vai continuar vivendo vidas infrutíferas? A gente vai continuar sendo apenas um cristão nominal? Quem é? Você é de que religião? Eu sou cristão. Um cristão diferente. É por isso que um dos principais palestrantes da atualidade no mundo secular é um homem que eu até falei, Leandro Carnal. Ele escreveu recentemente um livro com outro ateu chamado Padre Fábio de Mello. Esse é ateu também. Eles escreveram um livro juntos, porque eles têm tudo em comum. Mas esse Leandro Carnal, ele fala uma coisa assim que
É verdade. Como o próprio apóstolo Paulo usa os filósofos lá de Creta, que dizia da realidade dos cretenses, preguiçosos, e diz, tal dito é real. E Leandro Carnal, ele diz, olha, esses cristãos de hoje, esses evangélicos de hoje, eles são todos contraditórios. Eles falam uma coisa, mas vivem outra. Esse Leandro Carnal já leu a Bíblia algumas vezes. E ele diz, ó, os evangélicos de hoje não seguem nada do que o Jesus dele mandou. E ele está certo. A maioria não segue nada. Agora precisa um servo das trevas desse dizer isso na nossa cara. É como, por exemplo, né? Hospital está aberto. Farmácia está aberta. Padaria está aberta. E a igreja está fechada. Por quê? O que é mais importante? Tratar o corpo ou a alma? O que é mais importante? Medicar o corpo ou a alma? O que é mais importante? Alimentar o corpo ou a alma? Um ímpio, um governante ímpio, como é o nosso caso, todos os nossos governantes são ímpios nas 3 esferas, municipal, federal, estadual, todos eles são ímpios, independente do que digam. O ACM Neto, o Rui Costa, é Costa, acertei? Eu sempre chamo de Rui Costa. O Rui Costa e o Bolsonaro, todos eles são ímpios, ímpios até o talo. E aí, você vai seguir as ordens desses homens que estão nos colocando diariamente contra essa palavra? Por exemplo, o tal do Bolsonaro mandou eu jejuar pelo Brasil. Agora veja, se eu vou jejuar pelo Brasil, se como cristão eu aprendi que não existem mais limites geográficos que nos separam. O próprio apóstolo Paulo resistiu face a face diante de Pedro, quando Pedro quis separar os cristãos judeus dos cristãos gentios. Não tem mais diferença para mim se é Brasil, Paraguai, Uruguai, China, não quero nem saber. Eu vou pregar o evangelho para todo mundo. Então que negócio é esse? Orar pelo Brasil é dizer, e o Paraguai que se exploda, e a China que se exploda. E tem gente que fez jejum, aconselhado por uma pessoa que nem crente é católico, nem sabe o que é jejum. Sabe, golpe publicitário para conquistar evangélico que não lê a Bíblia. E eu lhe pergunto, você está vivendo pelo quê, irmão? Por fé ou por vista? O que vai me dizer isso são suas ações, muito mais do que suas palavras. E eu estou falando isso, irmãos, não é porque eu estou com raiva, não. Se eu tenho raiva de alguém, é do diabo, da minha carne, dos valores seculares. Eu estou falando isso porque eu sei uma coisa que me dói todos os dias, que a maioria das pessoas que eu preguei, a maioria das pessoas que eu amo, e eu falo isso com uma dor inenarrável, elas vão para o inferno. Não tenha dúvida. O problema não foram essas mais de 80 mil vidas que foram perdidas com o coronavírus. O problema é para onde elas foram. Para o inferno, a maioria. Sabe por que eu sei disso? Não é porque eu sou mágico, não. A minha esposa, e orem por ela, ela gosta muito de assistir e ficar vendo as notícias. E ela bota lá, eu tenho que ver, eu fico estudando, mas ela bota lá para ver o Fantástico. Ela vê o mesmo Fantástico mais 5 vezes. Ela veio pela internet. Tem um Fantástico de umas 3 semanas atrás que ela já viu 5 vezes. Eu já decorei até a fala. A bichinha, oh Deus, olhem por ela.
E aí nesse Fantástico, eu não sei se vocês perceberam que no Fantástico eles estão fazendo algo, eles estão escolhendo pessoas que morreram de coronavírus e fazendo uma espécie de homenagem a elas. Meu filho, não tem um crente. Ah, fulano era uma pessoa alegre, ele sentava na roda de samba e todo mundo ficava feliz. Ah, fulano era 10. Fulano, quando ele, nos aniversários, ele era o centro da alegria. Meu filho, não tem um crente. Porque crente não é homenageado. Crente é apedrejado. É. E diz, já foi tarde. Então, a ideia aqui, irmãos, é que você precisa se posicionar. E eu quero finalizar. Queria pedir aos irmãos que já preparassem a ceia, aqueles que vão nos ajudar, os nossos obreiros aprovados, preparem a ceia, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela... A justiça vem pela fé. Tem uma pergunta, irmãos, extremamente dolorosa, que o próprio Jesus faz. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? E aí? Será que ele vai encontrar alguém crente de verdade, que ora, que jejua, não por essa palhaçada aí, mas que jejua pelos motivos corretos, que é fome de Deus, é isso que é jejum? Um crente que busca conhecer a palavra de Deus, que ama a Bíblia, que lê ela o tempo todo, que estuda a palavra de Deus, para que ele possa estar sendo divinamente instruído. Um crente que não usa a palavra de Deus por conveniência hipócrita, mas que age de maneira a confirmar a sua fé, mesmo quando isso lhe custa tudo. Então a gente tem que começar a se perguntar, irmão. E deixa eu dizer uma coisa. A nossa vida terrena, pode começar a distribuir para as pessoas, depois distribuir para mim. A nossa vida terrena vai terminar, irmãos. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas eu posso lhe dizer, você é obreirinha? Eita, joga aqui também, purifica o corpo todo. Eu não sei quanto tempo você ainda tem. Eu não sei. Eu não sei como é que você vai. Eu não sei como é que você vai deixar esse mundo. Mas eu posso te garantir que vai chegar um momento, irmãos, que a gente vai deixar o mundo. Eu falei sobre isso ontem. As pessoas vão falar do nosso nome no passado. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa postura diante dessa realidade? Que a morte é real. O coronavírus, ele só tornou isso um pouco mais evidente. Só isso. Feche os seus olhos e se imagine aonde você vai estar daqui a 100 anos. Feche os seus olhos e de olho fechado, se imagine como vai ser o seu último dia, como você espera que vai ser o seu último dia aqui na Terra.
num leito de hospital, sendo apedrejado, dentro de um carro todo amassado por um acidente, afogado, queimado. Como é que como você se vê nos seus últimos segundos de vida? Irmãos, eu trouxe um dado para vocês aqui, só para que vocês pudessem pensar melhor. No Brasil, todos os dias, isso é um dado de 2018. No Brasil, todos os dias morrem cerca de 3.600 pessoas por dia, das mais diversas causas. Isso é um dado de 2018. A gente sabe que hoje esse número é muito maior em virtude até da pandemia. Nós temos dias onde 1.000 pessoas morreram só por conta do coronavírus. Imaginem as outras causas. Somem-se essas 1.000 pessoas, as 3.600, 4.600 por dia. Para essas pessoas, hoje, para muitas pessoas vai ser o seu último dia. Eles vão dar o seu último suspiro. Eles vão piscar o olho pela última vez. Algumas pessoas vão andar pela última vez e falar pela última vez hoje. E eu quero me perguntar, você está preparado para esse momento? Porque ser cristão, irmãos, é estar de malas prontas. Não existe outra definição. É por isso que a gente não se importa se a esposa ou o marido quer largar a gente porque a gente é crente. É por isso que a gente não se importa se os filhos não compreendem, ou os pais. Porque nós sabemos que nesse momento é só você e Deus. E não só nesse momento, mas toda a eternidade que se seguirá depois desse momento vai ser um reflexo desse encontro entre você e Deus no juízo. E não se engane, todas as passagens na Bíblia deixam de maneira clara que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Às vezes a gente fica confuso, né? A salvação pela fé, o julgamento pelas obras. Por quê? Porque uma fé inevitavelmente levará uma vida de boas obras. Não tem nenhum problema de oposição aqui, não tem nenhuma contradição. Você vai ser salvo por fé, mediante a graça de Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz. Mas o mesmo Espírito Santo que te regenerou, ele te santifica e faz você ter uma vida de boas obras. Uma vida onde o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vai ceiar, irmãos. E seria hipocrisia a gente ceiar sem lembrar da última ceia do nosso Salvador. O que foi que aconteceu com Jesus logo após ele ter ceado com os discípulos e cantado alguns hinos? Ele foi traído por um dos seus amigos mais próximos. Ele foi preso injustamente, condenado injustamente, torturado e depois morto. Isso é que veio depois da ceia. O que aconteceu com os apóstolos de Jesus? Foram perseguidos por sua fé.
E um a um foram sendo mortos ao seu tempo, martirizados, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice. E aí a gente vai ceiar aqui, repetindo um exemplo que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, e que os nossos irmãos cristãos repetiram esse exemplo, têm repetido esse exemplo há 2000 anos. A gente vai ceiar aqui. E aí sabe o que é que tem muita gente que não ceia, porque diz assim: ó pastor, eu não vou cear hoje porque eu estou com raiva do meu irmão, do meu parente, do meu marido. Meu Deus, Cristo morreu na cruz. Todos os nossos irmãos do passado estejam sendo apedrejados. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é Estevão sendo apedrejado. E aí a gente olha para esse pão e para esse cálice e a gente vê o apóstolo Paulo advertindo a igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios 11, cuidado, porque aqueles que ceiam indignamente fazem isso por sua própria maldição. E nessa mesma passagem, no capítulo 11, ele diz: graças a Deus, porque somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mas ele também diz: se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos dessa disciplina. Por isso, irmãos, eu invoco o nome do Senhor agora para te pedir: viva por fé. Saia daqui essa manhã transformado, com objetivos mudados pela graça de Deus, para que o tempo que você tem gastado na igreja, ou lendo a Bíblia, orando, não seja em vão. Porque é assustador essa ideia de que uma pessoa pode passar a vida inteira tendo comportamentos religiosos e ir para o inferno. Por isso, irmãos, que esse momento da ceia é tão importante, porque nós aprendemos que para sermos participantes da glória de Cristo, temos que ser participantes também dos seus sofrimentos, para que possamos dizer: já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. São esses versículos que tem que ressoar na nossa mente, quando nós tomamos esses elementos tão singelos, mas ao mesmo tempo com tanto poder simbólico para nos lembrar do que significa sermos cristãos genuínos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, essa árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa caminhada em direção à cidade celestial. Eu oro para que hoje seja o dia da sua partida, onde você vai sair da cidade da destruição e você vai começar a sua jornada em direção à cidade celestial, onde você vai abandonar os seus conceitos terrenos e vai se abraçar às instruções divinas. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, o Espírito Santo nessa manhã, Senhor, nos constrange, nos revela de que, como filhos de Deus, temos vivido vidas que não são compatíveis com essa definição. Por isso nos ajuda, Senhor. Faz de cada um de nós, Senhor, desde o mais novo ao mais velho, verdadeiros adoradores. Nos ajuda, Pai, a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, pois sabemos que até hoje são esses adoradores que o Senhor procura. Não nos deixa, Senhor, ser seduzidos e influenciados pelos valores mundanos,
mas que cada vez mais, Senhor, a nossa vida seja pautada pelas instruções divinas. Ajuda-nos, Senhor, a termos o nosso caráter forjado. Ó Deus, a cada vez mais termos os nossos passos firmes em direção ao que cremos. Ó Deus, que não venhamos como muitos têm feito, negociando a fé, abrindo mão de princípios bíblicos que jamais podem ser esquecidos. Dentre eles, a comunhão dos santos na igreja, a confraternização, o amor fraternal, o evangelismo, Pai. Não um evangelismo virtual, que até os ímpios fazem, mas um evangelismo real, que muitas vezes custará sangue, suor e lágrimas. Por isso nos ajuda, Senhor, a viver uma vida condizente com a fé que professamos. Não nos deixa, Senhor, sermos autossabotadores, dizendo para nós mesmos que a fé bíblica é um exagero e que nós podemos adorar a Deus num patamar inferior àquele que Ele exige. Não nos deixa, Senhor, nos auto-sabotarmos com uma mentira tão diabólica como essa. Pois o padrão, quem decide é Deus. É Deus quem dá o padrão de santidade, é Deus quem dá o padrão de justiça, é Deus quem define o que é amor e o que é ódio. É Deus que, como Criador, cria também a definição de todas as coisas, inclusive dos conceitos. Por isso não nos deixa, Senhor, cairmos